Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Feliz quarta-feira para vocês, feliz dia do meio da semana. Começamos hoje com os soldados ucranianos do 3º Batalhão Mecanizado da 67ª Brigada, e eles nos trazem uma boa surpresa, porque aqueles dois soldados, na verdade apenas 2 soldados, conseguiram capturar 6 prisioneiros de guerra russos. Como 2 soldados conseguiram capturar 6 prisioneiros russos? Parece muito com uma história da Guerra de Inverno, onde um soldado finlandês literalmente equivalia a 10 soldados soviéticos mortos. Essas eram as estatísticas das perdas da Guerra de Inverno. E não falo só disso, temos um vídeo sobre isso. Isso aconteceu na direção de Oleksandrivsk e tudo foi filmado pelo drone de reconhecimento ucraniano. Veja esses 2 soldados ucranianos, eles acharam um russo. Eu não chamaria isso de toca de raposa porque é fundo no subsolo, mais parecido com um bunker de esquadrão ou posição de linha de frente. Então, normalmente, antes de começarem a jogar granadas nessas tocas, eles gritam: saia agora, você vai sobreviver e tal, não vamos te matar. Geralmente, os russos não reagem nem saem. E então eles jogam um monte de granadas e abrem e metralham com vários carregadores. Mas nesse caso, os russos decidiram sair. E quantos deles estão lá? Um saiu. O segundo rasteja para fora. O terceiro rasteja para fora. Mas espere, tem mais. O quarto rasteja para fora do buraco. O quinto não, esse já é o sexto. Me perdoe, até perdi a conta porque são tantos deles. Posso imaginar. Isso é quase um esquadrão russo inteiro, e eles não operam como esquadrões ou pelotões. Os russos operam de forma diferente. Eles enviam quem tem para um ataque intermediário. Estes claramente são atacantes intermediários. Caso contrário, não estariam todos juntos nessa trincheira. Certos comportamentos no exército russo revelam a unidade deles. Há unidades hierárquicas, Storm Z, e unidades de ataque intermediário conhecidas como batalhões penais. Eles operam de uma forma, a Vedev opera de outra, a Rosgvardia opera de um jeito diferente, todos têm equipamentos diferentes. Estar em um buraco na linha de frente, assim, 6 ao mesmo tempo, te dá uma ideia de que esses caras fazem parte de um ataque intermediário. E 2 ucranianos conseguiram tirar esses 6 russos desse único buraco pequeno. Quero dizer, como? Mas fico feliz que eles conseguiram. Isso reabastece o fundo de troca e esses russos serão trocados de volta para a Rússia por soldados ucranianos em cativeiro russo. Esse não é o único vídeo sobre isso. Há outro vídeo de continuação que mostra, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Além disso, quando capturados, alguns russos transmitem suas coordenadas aos superiores que então ordenam ataques de artilharia sobre eles. E isso realmente aconteceu aqui também. Então eles estão agora caminhando de volta pelos campos, esses mesmos russos em uma fila e podemos ver que a artilharia começa a atingir, claro, bem longe. Então isso significa que os russos não têm um drone de reconhecimento no ar. Eles só têm essas coordenadas, caso contrário não deveriam errar tanto assim. Mas eles erraram. Eles ordenaram um ataque de artilharia contra prisioneiros de guerra capturados pelos ucranianos. Esse procedimento é comum no exército russo e ocorre sempre que alguém é capturado. Eles tentam atirar neles, acertá-los com lançadores múltiplos de foguetes ou artilharia, ou com drones para matá-los, para não deixá-los se renderem. Mas esses caras conseguiram, todos eles conseguiram. Agora, amigos, vamos ver rapidamente a aviação de transporte do Ministério da Defesa da Rússia. Tô falando do Antonov 22. Existe um avião de transporte específico, um transporte militar pesado, agora fabricado pela companhia Antonin, que aliás é ucraniana e ainda fabrica aeronaves para a Força Aérea da Ucrânia. Mas restam 3 Antonov 22 no Ministério da Defesa da Rússia. Esses transportes pesados, e eles são muito antigos, muito antigos, então lá o que você chama de vida útil ou vida operacional já era, acabou faz décadas. Nunca trocaram esses aviões porque não há substitutos, então continuam voando com eles.
O que aconteceu ontem, 9 de dezembro? Um deles caiu com 7 militares russos a bordo. Este Antonov 22 fazia parte do 196º Regimento de Aviação de Transporte Militar da Força Aérea Russa. É um nome complicado, um dos 3 únicos ainda em serviço ativo. Ele caiu no reservatório de Vodskoy, perto da cidade russa de Ivanovo, no oeste do país. Veja como é essa beleza, né? Algo que segue ocorrendo na Rússia quase todo mês. Eu vejo algum avião caindo ou algum acidente de aviação. Quero dizer, alguns dias atrás vimos um avião bombardeiro de combate a incêndios. O Telegram de aviação russo relatou um acidente em que 2 pilotos ejetaram acidentalmente, mas o avião estava em um hangar. Eles foram ejetados para o teto, deixando 2 manchas de sangue lá em cima. Não há mais pilotos. Como isso ocorre? Esse acidente foi no solo. Mas como esse acidente específico com o Antonov 22, os aviões continuam caindo do céu. Já que a Rússia ela é muito ruim em consertar sua tecnologia. Certo, você não conserta um Jeep, você não conserta uma Buchanca, ou sabe, um carrinho elétrico chinês. Ele quebra. E se você não consertar um avião? Seja um MiG, um Su-Antonov ou Ilyushin, não importa qual seja, eles começam a cair do céu e haverá vítimas. Todos esses 7 tripulantes, eles morreram. Agora vamos ver as reações nos telegramas locais russos quando ouviram essa explosão. Vamos ver como as pessoas reagiram. Um avião militar caiu na região de Ivanova, mas as informações ainda não foram confirmadas. Então muitas pessoas ficaram surpresas, tristes, horrorizadas. 2 pessoas curtiram isso, 2 pessoas estão pensando sobre isso, e 2 pessoas colocaram esse emoji de lua, rosto de lua. Essa é a reação geral dos russos, mas também temos a reação do champanhe. E é super estranho como os russos reagem nos canais do Telegram. Às vezes você recebe centenas dessas reações de lua. Muito estranho. Mas são os russos, cara, não tente entender. Muitos veem isso só como um acidente isolado. Não é, e eu venho dizendo isso e reportando sobre isso desde que comecei a cobrir a guerra. Isso aconteceu desde o primeiro dia e ainda está acontecendo. Quando você mistura fuzelagens soviéticas, sanções, corrupção nas aquisições e o ritmo de guerra, toda a frota se transforma em um programa de autossanção em câmera lenta. Eu não poderia ter dito melhor. Essas piadas se escrevem sozinhas porque a aviação russa causou as maiores perdas para a própria aviação russa. Eles simplesmente continuam caindo do céu. A Rússia consome seus ativos estratégicos mais rápido do que qualquer inimigo esperava. Verdade, é loucura, mas é verdade. Aliás, não é isso. Se falarmos sobre aviões russos caindo do céu ou acidentes que aconteceram com eles recentemente, no Sudão, um avião militar russo Ilyushin 76 caiu durante o pouso, matando toda a tripulação. Agora, esse não é aquele que foi abatido há um mês, porque se você se lembra ou se não sabia, no Sudão, no dia 5 de novembro, um Ilyushin 76 foi realmente abatido. Tem um vídeo sobre isso, veja, foi abatido. E os soldados sudaneses, independentemente do grupo, pois há muitos grupos militarizados lá, eles mexem nos destroços e recuperam o que encontram. Este é um Ilyushin 76 russo abatido, agora um mês depois. Isso aconteceu ontem, não foi abatido, mas caiu durante o pouso por causa de uma falha técnica. Então você pode derrubá-los, tudo bem, mas você nunca vai causar tantas perdas à aviação russa quanto à própria aviação russa. Eles não fazem manutenção nos aviões deles, isso já é suficiente para que as perdas sejam mensais. Eles perdem aviões todo mês por causa de falhas técnicas. Fogo, amigo entre vermelhos. Há tantos motivos, mas agora, meus amigos, eu nunca teria imaginado relatar algo assim. É insano. Você assiste a esse vídeo, mais um vídeo de drone de mais um tanque. Poupe-me dos detalhes. Já vi isso muitas vezes, mas não, meus amigos. Este vídeo vem da Tailândia e esse tanque está perto da fronteira entre a Tailândia e o Camboja. Porque essas 2 nações, neste momento, pelo 3º dia, estão em guerra uma com a outra. Apesar do cessar-fogo e do plano de paz de Trump em julho de 2025, eles retomaram a guerra há 3 dias, destruindo o processo de paz. E todos os tratados foram por água abaixo. Você está vendo esse tanque com o drone perto da fronteira entre a Tailândia e o Camboja?
Esse é um tanque tailandês, mas é um T-80 e 4 Oplot é um tanque ucraniano. Veja. Os ucranianos exportaram 49 desses tanques para o Exército Real Tailandês. Eles começaram em 2011 e o último tanque foi entregue completamente em 2018. A Ucrânia exportou esses tanques apenas para a Tailândia. Esta é uma das primeiras aparições de combate desse tanque fora da Ucrânia. Eles também apareceram em julho. Quando Trump apagou esse incêndio, conseguiu, mas agora ele voltou a queimar. A guerra recomeçou. Depois de 500.000, 1 milhão de pessoas nas áreas próximas à fronteira da Tailândia e do Camboja foram realocadas. Bem, as coisas estão acontecendo lá. O principal ponto é que este é um tanque ucraniano sendo usado em uma zona de guerra ativa na Ásia. Quão estranho é isso? Tenho certeza de que a Ucrânia adoraria comprá-los de volta agora, mas a Tailândia não está vendendo porque precisa deles. Como você pode ver, esses tanques atirando, quero dizer, isso é uma guerra acontecendo com armas ucranianas na Ásia. Que diabos, eu nunca teria imaginado que estaria reportando sobre isso. O Exército Real Tailandês já implantou esses tanques de batalha principais T-80 e 4 Oplot T de fabricação ucraniana em combate contra as forças cambojanas em julho de 2025 durante tensões elevadas, marcando o primeiro uso importante desses tanques em combate sob comando tailandês. A Tailândia tem agora 49 dessas unidades. Ele é baseado no chassi do T-80 soviético, que os ucranianos renovaram ou redesenvolveram para o T-80 e 4 e depois venderam para a Tailândia. Sobre as armas que os ucranianos produzem, refiro-me a forças de produção. Firepoint, o lendário fabricante ucraniano de drones, divulgou este vídeo deles fabricando o míssil Flamingo. É lindo, parece cinematográfico, parece Hollywood, e o jeito que essas máquinas estão fabricando esses mísseis. Quero dizer, você não pensa na Ucrânia, que enfrenta de 12 a 14 horas diárias de apagão. Eles estão em guerra, têm essas fábricas produzindo mísseis tão avançados. Aqui eles estão fabricando... Você vê asas fixas, é um Flamingo, mas se notar as asas, são drones saqueados 5.2 usados na maioria dos ataques de longo alcance. Mas quando falo de Flamingo, claro, gostaria de te conduzir para um Flamingo muito bebível. Aqui vamos nós, meus amigos. Depois que a Ucrânia vencer a guerra, a maioria das coisas pode ser reconstruída, mas há coisas que se vão para sempre. Deixe-me guiá-lo por um pedaço da história da Ucrânia que agora está perdido. Slava Ukraine, meus amigos. Mas agora, meus amigos, gostaria de apresentar a vocês uma soldado ucraniana que se abre e fala sobre sua experiência na guerra. E gostaria de se abrir para os americanos, especificamente para tentar explicar por que os ucranianos lutam com tanta ferocidade. Porque às vezes, sim, eu vejo isso. Também pode ser difícil para os americanos entenderem por que eles estão lutando, porque dos Estados Unidos, talvez você não compreenda a base dessa guerra. Trump definitivamente não entende isso, ele nunca entendeu. Não é sobre o motivo, mas por que você não cede apenas uma pequena península como Crimeia, Donbass e Luhansk? Você ainda tem a Ucrânia e a maior parte do território. Não funciona assim com os russos. É uma questão de sobrevivência, não há outra opção, é vitória ou morte para os ucranianos. Vou deixar essa garota falar? Sabe, eu acho que a guerra traz à tona o melhor e o pior das pessoas. E também mostra os melhores e piores tipos de pessoas. E foi... A guerra de 2014 e a guerra em larga escala nos mostraram provavelmente o melhor DNA da Ucrânia que existe. São jovens homens e mulheres que foram sem nenhuma dúvida para a batalha e estão lutando pelo país. Acredito que isso mudou nossa sociedade ao mostrar que essas pessoas realmente existem. É realmente inspirador quando que eu converso frequentemente até com americanos. Há um pouco de falta de compreensão da palavra nação. Para eles, uma nação é formada pelos imigrantes de certa geração. É por isso que é difícil para eles entenderem. Como você pode se entregar sua vida e ir lutar pelo seu país por alguma nação? Por uma língua. Eles também não têm sua própria língua, certo? Os europeus entendem esse conceito um pouco melhor.
mas é realmente inspirador quando alguém diz que faz parte de algo maior, que faz parte. Estou pronto para dar minha juventude por isso, da minha saúde. Isso é incrivelmente legal. Eu tinha absoluta certeza de que este era o lugar onde eu queria estar. E quando na minha família, no meu país, o maior evento histórico, evento possivelmente o maior de toda a minha existência, e por muitos, muitos anos recentes, eu senti que todo ucraniano deve estar aqui. É um desejo claro e o entendimento de que eu preciso fazer parte dessa luta. E está lá, aqui, claro, superou tudo. Eu sempre soube o que queria e que seria mais feliz aqui do que era lá. Quando começou a invasão em larga escala, quando o horror ocorre no seu país ou família, não consigo viver feliz. E beber coquetéis em Manhattan. E bem, eu não conseguia ser realmente feliz. Para mim, pessoalmente, os momentos mais difíceis foram quando perdi meus amigos mais próximos. Moralmente, essa é a parte mais difícil e quando você vai pra guerra, quando você sobrevive a tudo na guerra, você costuma encontrar sua família, seu povo e amigos próximos. Eles substituem absolutamente tudo na sua vida. E então, toda vez que alguém dessa família vai embora, é incrivelmente difícil. Sim, já falei sobre isso muitas vezes. Quero acrescentar que isso foge um pouco do tema dos americanos que mencionei. Eles sabem disso. Com certeza, porque os americanos, parte do esforço de guerra deles no Afeganistão, no Iraque e em todo conflito em que o exército ou os fuzileiros estão presentes, eles te preparam para o combate, te preparam física e mentalmente para a dureza. De você sabe, balas voando, falta de sono e estresse, mas eles não te preparam e não podem te preparar para a perda dos seus amigos. Se você está nessa situação de batalha, com balas voando, um nível incrível de estresse e sem dormir, você é treinado para lidar com isso como um fuzileiro naval americano, mas o que eles nunca podem te treinar é para lidar com a perda. O cara ao seu lado com quem você criou um laço forte e agora são amigos há anos por causa do treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais. Vocês são enviados juntos para lá, é o primeiro destacamento em grupo. Esses laços... E ele é morto bem ao seu lado. Ninguém pode te preparar para isso. E essa é a vida diária dos ucranianos. Você vai aprender tudo para ser um bom soldado e piloto de drone. Mas você não pode aprender a perder seus amigos e a perder sua família. E isso talvez seja difícil de entender às vezes. Pessoas fora da guerra, inclusive na Europa Ocidental ou América. Eu não estou generalizando os árabes americanos, talvez eu esteja generalizando pessoas que não têm essa perspectiva. Eles levam vidas tranquilas e tentam pagar a hipoteca, mas nenhum míssil está tirando seus filhos, filhas ou amigos próximos. Essa é a perspectiva. Se você entende isso, nenhum estresse de hipoteca é grande o suficiente para te abalar mais. Nunca perdi alguém próximo em zona de guerra, então não sei como é essa sensação. Eu só consigo entender isso de forma teórica. Mas essa garota perdeu seus amigos e quase todo ucraniano perdeu alguém próximo por causa da Rússia. Então não há dúvida de por que vocês estão lutando, porque não querem parar com as mortes. Como diz Trump, vamos parar com as mortes. Vocês não podem adotar essa postura sobre a guerra e cessar as mortes. Não se trata disso. Trata-se da sobrevivência da nação ucraniana. Então você não pode falar sobre... Vamos parar com as mortes, vamos acabar com a guerra. Você tem que falar sobre ajudar os ucranianos a sobreviver a esse genocídio. É uma forma de falar muito diferente, é uma ideia muito diferente e exige uma atitude muito diferente do que Trump está tendo agora. Mudando de assunto para ontem, houve uma queda de energia enorme. Como os ucranianos estão lidando com isso? Eles estão ficando metade do dia ou até mais sem energia em quase todas as cidades ucranianas. Metade do dia. Antes eram algumas horas, agora é metade do dia ou mais todos os dias. Sem eletricidade você vive na escuridão.
Se você consegue, se a energia volta, você carrega todas as lâmpadas que tem, todas as baterias que possui. E esse cachorrinho está segurando essa lâmpada para essa mulher que está tentando preparar o jantar para ela mesma. E provavelmente para o cachorro também. Bem, estou falando sobre isso. Ontem eu deveria ter uma entrevista em um canal de televisão ucraniano. Era em determinado horário, e quando chegou a hora, ninguém entrou em contato comigo. Então eu liguei para o produtor e eles disseram que nem conseguiram entrar em contato comigo, porque eles tiveram um ataque massivo de mísseis e um apagão. Então eu fiquei aqui pensando, ok, talvez eles tenham esquecido ou o que aconteceu. Claro, houve um apagão, eles não podiam fazer a transmissão de televisão porque não tinha eletricidade, e os geradores também não estavam funcionando no prédio de telecomunicações. Essa é a rotina diária dos ucranianos, conseguem imaginar? Tipo, você tem filhos ou netos, chega em casa e precisa fazer o jantar para eles. Sem eletricidade. Você precisa comprar um fogão a gás. Se tiver lanterna de cabeça, coloque-a no cachorro para iluminá-lo. Quero dizer, só para dar uma ideia, tente imaginar viver assim. O vídeo é de Dnipro. Mas em toda a Ucrânia há apagões diários. Agora, esses assuntos são muito sérios, então preciso trazer um pouco de humor para vocês. Afinal, hoje é quarta-feira. A gente precisa terminar com uma boa sensação, sabe? Eu escolhi 2 quadros de ataques recentes em primeira pessoa contra os ocupantes, e em um dos quadros percebi que esse ocupante estava usando chinelos. Então é isso, esse é o exército russo no século XXI, produto interno bruto russo. O quê? 2,2 trilhões de dólares, algo assim. Mas é com isso que o exército deles vai pra guerra. Claro, não são todos, mas as unidades mais baixas da hierarquia militar russa. Batalhões penais, batalhões de inválidos e o Storm Zero, o mais baixo da pirâmide. Você vai encontrar esses caras de chinelos e com roupas roubadas achadas em casas ucranianas. Só queria compartilhar essa foto com você. Ao falar de Storm Z ou batalhões de aleijados, você pode pensar, por que chamar assim? Eles são batalhões de soldados russos feridos que, apesar de não morrerem, são forçados a voltar. E existem vídeos de soldados russos com muletas, em cadeiras de rodas sem armadura, sem uma perna. Eles são simplesmente enviados para absorver a munição ucraniana, estão lá apenas para gastar os explosivos ucranianos com seus corpos. É só para isso que eles estão lá, e o exército russo os usa deliberadamente para esses fins. Por exemplo, este era outro quadro, e o homem de muletas aparece em uma visão em primeira pessoa. O único objetivo dele no exército russo é encontrar esse drone de visão em primeira pessoa e eliminá-lo com o próprio corpo. E os russos, claro, não evacuam seus soldados, eles não se importam com os corpos. E relacionado a esse assunto, quero mostrar para vocês uma evacuação ucraniana, porque quando alguém morre na linha de frente, é bastante difícil e demorado retirar o corpo. Mas é isso que os ucranianos fazem. Eles têm uma evacuação especial para isso. De manhã cedo, perto da região de Pokrovsk. Aliás, um veículo todo-terreno chega a um determinado local, outro veículo todo-terreno também, e eles estão aqui para buscar um companheiro ucraniano caído, o corpo dele. Eles não vão embora. Claro, eles trocam alguns suprimentos, logística que precisam, tudo acontece muito rápido. Mas também há um soldado ucraniano caído que eles carregam. Claro, o mais importante é a água, a munição e equipamentos, a logística, mas eles não esquecem esse soldado caído. Eles resgatam os corpos. Isso realmente diz muito sobre uma cultura, sobre a sociedade, sobre o povo e como eles se tratam mesmo após a morte. No exército russo, não há valor na vida humana, nem na personalidade humana, em ninguém. Você não tem valor como indivíduo. No exército ucraniano, mesmo depois de morrer, seu corpo será trazido de volta da linha de frente. Assim, seus familiares podem fazer um enterro adequado, e se você já perdeu pessoas, sabe como é importante ter esse enterro digno para você? Mentalmente, para aceitar a perda de um amigo ou familiar, é preciso essa confirmação. Cerimônia para se despedir. E é por isso que eles estão se esforçando tanto para retirar esse soldado caído. Sim, existe uma grande diferença entre os exércitos da Rússia e da Ucrânia. O exército da Ucrânia resgata seus soldados caídos. E o último vídeo que vou mostrar para vocês hoje é muito confuso.
É um Redon Red, russos atirando em russos. Sempre é bom ver, todo mundo gosta. Este, porém, é muito confuso. Então eu vou, sabe, ler pra você, fazer as traduções e tentar explicar o que acontece, embora fique bem estranho às vezes. Agora estamos andando bem, agora... O cara se matou. Então tem um cara aqui que supostamente tirou a própria vida ou não, ou ele foi baleado. Quem sabe se é grupo de sabotagem ou reconhecimento. Alguém está gritando e a gente só fica carregando essas coisas. Vamos chegar mais perto. Precisamos pegar um manequim. Fala pros caras que isso é... O principal é que não é o DRG atirando. Nada aconteceu ainda. Deixa comigo, vamos, anda logo. Alguém gritou com ele e ele respondeu: Sveadai, somos seus, somos como irmãos, russos. Eles abriram fogo, não mostra, mas os caras gritaram: sim, somos russos, e mesmo assim atiraram. Meu próprio povo quase me matou agora há pouco. Meu Deus. Resumindo, Sina fugiu, Sina estava atrás dele. Eles me confundiram com aquele que tinha se matado. Então tem um cara russo na floresta. Seja lá o que ele faça, talvez você sabe, ele se mate por algum motivo. Um grupo de russos próximo a ele ouviu isso e achou que era sabotagem ucraniana. Montaram posições próximas ao homem que se matou. Agora tem esse cara, possivelmente um soldado camelo russo, né, o mais baixo dos baixos, uma tropa logística carregando algumas coisas entre as unidades. Agora, os caras que estão procurando onde está o grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano que atirou naquele soldado que acabou se matando, encontra essa tropa de camelo que diz: ei, sou de vocês, sou amigo. Eles atiram nele por estarem ansiosos para encontrar algum grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano. Eles quase atiram nele, o deitam na lama, pegam sua arma e apontam para ele enquanto olham seus documentos. Finalmente, eles o deixam ir, mas ficam com sua arma e esse cara fica realmente irritado com isso. E você sabe o que acontece quando você perde sua arma assim, ou alguém a toma. Quero dizer, esse cara está ferrado, ele já está no nível da tropa de camelos. Não tem mais pra onde cair, mas é uma situação de fogo, amigo, muito difícil ou confusa. Isso acontece muito no exército russo. Com isso, encerro a edição de quarta-feira do vídeo. Volto na sexta e toda segunda, quarta e sexta. Se gosta dos meus vídeos, inscreva-se no canal. E até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau, tchau.